Agora vamos lá, estamos aqui, queria dar boa tarde a vocês, muito obrigado pela companhia essa semana toda. Amanhã tem Balanço Geral com a volta do Amário Neto e vocês vão ficar agora com ela, Robertinha Salgueiro, maravilhosa, que tá de rosa chiclete e o tema hoje é muito importante, né, amiga? Tamo junto, vamos ficar ligado. Beijo no coração, Michel, e você aí de casa, bora seguir comigo porque a gente já começa o programa de hoje com um depoimento da dona Marlete, gente. A filha e neta dela foram vítimas de feminicídio. Depois do crime, o que aconteceu? A dona Marlete passou a cuidar dos netos e também da bisneta. Olha o depoimento dessa mulher. Hoje eu cuido dos meus netos. A minha neta que está lá em casa, que é gêmea com essa que morreu, está lá em casa também, foi lá para casa. É uma vida muito difícil, mas não estou levando a vida. Eu quero que esse cara fique, apodreça na cadeia, que eu não quero que ele saia de lá, não. Porque ele me ditou tudo que ele queria fazer, que ele fez, ele mandou ainda pro celular da minha neta ainda, as polícias viu, entendeu? Tá sendo muito forte pra gente, tá muito doído. Enfrentar uma dor da perda da filha, da neta, né, o luto, você imagina você ter que mudar toda a sua vida. Muda a rotina, a logística da família inteira. E olha só, gente, o Espírito Santo registrou nos últimos 5 anos 158 casos de feminicídio. Um crime que traz consequências para toda a família, mas principalmente para quem? Para os filhos que ficam. Falta a mãe, muitas vezes falta o pai que está preso, falta amor, falta ajuda psicológica e também um outro ponto que é fundamental, o apoio financeiro para esses meninos e meninas que ficam órfãos. Aqui em Vitória, um projeto prevê auxílio financeiro para os filhos de vítimas de feminicídio. O benefício será voltado para famílias com renda de até 3 salários mínimos. O projeto prevê ainda que, para receber o auxílio, os menores devem estar matriculados na escola. Em São Paulo, gente, essa lei de auxílio aos filhos de vítimas de feminicídio foi sancionada na semana passada, tá? A ajuda financeira está prevista para crianças e os adolescentes menores de 18 anos. E é isso que a gente vai discutir a partir de agora aqui no nosso programa. A necessidade de políticas públicas para que esses filhos possam, pelo menos, continuar a vida com dignidade. Aqui no nosso estúdio, vem cá, eu recebo a psicóloga Daniela Sampaio. Dani, obrigada pela sua participação, boa tarde. Recebo também Jusileia Santos, que faz parte do projeto Cartas à Maria da Penha. Estava com saudade de você, Ju, bem-vinda novamente ao programa. Você, enquanto uma mulher que está aqui representando muitas famílias que sofrem dessa dor, como que você vê esse projeto de lei, especificamente, a gente está falando dele agora, né? A gente começa falando dele. Como é que você vê essa necessidade, a importância de voltar o olhar, principalmente para os órfãos do feminicídio, Ju? Eu acho esse projeto um projeto tardio, um projeto incompleto, porque não abrange o estado todo, e um projeto que ele é incompleto, porque eles pedem uma criança que seja matriculada na rede pública, mas não existe que essa criança tenha atendimento psicológico. Esse dinheiro que é dado, ele não vai sanar as dores dessa criança, nem desse adolescente. Pelo contrário, eu acho que cada vez assim, isso vai remete, porque esse jovem ainda, mesmo recebendo esse dinheiro, ele não ressignificou isso, porque ele tem um pai preso e tem uma mãe morta. Então, assim, o projeto, a gente falar em política pública para a mulher vítima de feminicídio no estado do Espírito Santo é uma hipocrisia, porque não existe. Nós não temos atendimento psicológico nem para mulher vítima, nem para mulher vítima de feminicídio. Nós somos uma rede que essas crianças não têm psicólogos à altura, nem psiquiatra infantil que faça esse acolhimento. E é necessário, porque uma criança que perde a mãe, ele de uma hora para outra, ele tem a família toda destruída, ele fica sem rumo. E como é que ele vai se ressignificar isso? É uma dor que nunca vai passar. Então, se a gente falar assim, eles vão doar um salário para essa criança. Mas a alma dessa criança, a mente dessa criança, ela está completamente... Porque, necessariamente, um mau marido não significa que ele é um mau pai. E como é que fica a mente dessa criança? Então, assim, nós estamos fazendo projetos incompletos. Porque não abrange o estado todo, isso deveria ser uma lei estadual e não uma lei municipal. Temos que verificar também aonde que está as políticas públicas de tratamento psicológico e emocional para essas crianças, porque não temos.
Porque hoje em dia a gente fala assim no Espírito Santo, nós falamos de um número muito grande, 150 e poucas mulheres assassinadas em negócio, são 30 mulheres assassinadas por ano. E outra coisa, nós verificamos que essa faixa etária de meninas está caindo. Nós já não temos meninas que são mulheres que são mortas com 30 anos, nós temos menina morta com 15. Então, assim, é uma coisa que a gente temos que levar em consideração que esses projetos e essas políticas públicas estão incompletas. E, sinceramente, em Vila Velha não existe política pública eficaz para as mulheres. Como é que é a realidade dessas crianças? Você que lida diretamente, gente, a Jusileia ela faz parte de um grupo muito bacana, a Jusileia, a dona Joana, a Camila lá na Serra também. Vocês têm um papel muito importante de reunir mulheres e dar apoio, dar força, correr atrás de alguma ajuda. Mulheres que estão desesperadas, precisando mudar de estado, fugindo do agressor, apoio a essas crianças. Como é que é a realidade dessas crianças, Jusileia? A realidade dessa criança é a seguinte: quando a mãe é assassinada, começa aquele contexto daquele corpo estar ali, o pai ser apreendido, aquilo ali já é um choque para a criança. Porque os meus filhos ficaram chocados de me ver sendo agredida. Imagina a criança vendo a mãe ser assassinada. Nós tivemos um caso em Curitiba que as crianças foram o pai assassinou a mãe, a criança sai correndo. Então, se você vê assim, aquela criança está ali, vê aquele pai preso, e ali, ela, de uma hora para outra, ela não tem mais referências familiares. Perdeu a referência familiar. Ela não tem mais o pai e ela não tem mais a mãe. Só que nesse contexto entra o quê? Entra o Estado falando bem assim que eu vou te dar um dinheiro para abranger sua dependência econômica. Mas e aí, como que fica essa criança? Como que a criança processa? E quando a criança é pequena, eu acho que é mais fácil ela sofrer menos. Também não digo que não sofra. Porque tem umas que estão até sendo amamentadas ainda quando a mãe é ceifada. Então, assim, como aquela criança que é adolescente vê aquilo? Como que ela ressignifica aquilo? Você imagina uma noite de uma criança dormir após o homicídio da mãe. É o que a gente não pensa, assim. Os políticos em dia, eles não pensam naquela criança que está ali. Você imagina você dormir após você ver sua mãe sendo assassinada e seu pai ser preso. Ninguém pensa nisso. Nós pensamos na parte punitiva, que funciona excelentemente bem no nosso Estado, que nós saímos do 1º lugar para o 12º lugar em questão de feminicídio no Brasil. Nós temos uma política jurídica que funciona, com leis Maria da Penha e medidas protetivas saindo em menos de 24 horas. Mas nós não temos a parte que cabe às políticas públicas. Nós não temos. Em Vila Velha, nós temos um psiquiatra infantil para uma população de 500 mil pessoas. Então, uma criança que sofre um feminicídio na família, ela precisa de psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, ela precisa fazer vários tipos de tratamento. Eu vou aproveitar aqui a presença da Daniela, gente. A Daniela é psicóloga, já apresentei ela aqui no nosso estúdio hoje. Dani, qual a importância dessa ajuda psicológica para essa criança? E se ela não tiver isso, ainda mais nesse detalhe, nessa cena que a Jusileia bem ilustrou, né? Nesse primeiro dia, nesse primeiro momento, o que isso pode acarretar na vida dela futuramente? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. É um assunto tão complexo que envolve tantas variáveis. O que eu consigo pensar, primeiramente, com relação ao projeto, é que talvez, se a gente tentar ver, né, algumas possibilidades, o dinheiro possa, de repente, dar o acesso a esse tratamento. Foi o que eu consigo pensar, assim, sabe? O que eu consegui pensar. De repente, essa pessoa que não teria esse acesso, porque a gente sabe que é a rede pública do país, né? Enfim, o modo que funciona. E aí eu penso também na questão do luto, porque a gente sabe que o luto tem as fases a serem vividas. O primeiro dia é um impacto maior, mas o dia a dia se passando é ainda pior. Como que vivencia esse luto? Porque uma coisa é um luto de uma pessoa que está hospitalizada. Então, você vê que sua mãe está hospitalizada, não estou aqui de modo nenhum medindo a dor de ninguém, mas você consegue ir entendendo aos poucos. Agora, quando é um assassinato, que é algo brusco, né? Sua mãe está aqui hoje e ela foi assassinada. E aí, para você lidar com esse luto é ainda mais difícil. Se for o seu pai ainda, a dor é imensurável. Eu acho que não tem nada que consiga dizer o tamanho dessa dor. E esse primeiro dia, eu ainda consigo pensar ele como o menos pior, no sentido de que ainda tem aquele monte de gente em volta, mas e aí quando os dias forem se passando? Cada um vai viver a sua vida, né? E aí essa criança? No primeiro dia ainda a pessoa quer, não, vamos lá ficar com fulaninho, aconteceu isso, mas aí os dias vão se passando, os meses vão se passando, cada um volta para a sua realidade, volta para a sua vida e o fulaninho fica lá. Outra coisa que eu consigo pensar é assim, morreu a mãe, digamos, o pai está preso ou foragido. Essa criança, digamos, vai ficar com a avó. A avó não tem condição financeira.
como que ela vai dar conta de tudo? Então, como eu disse, assim, são tantas coisas que a gente tem que pensar num assunto desse que a gente ficaria aqui dias falando sobre isso. Mas eu penso que pode ser uma porta para a gente começar a falar sobre isso. E eu vejo quando o poder público faz uma lei dessa, por exemplo, ele está vendo, né? Está começando a ver outras possibilidades sobre esse assunto. A situação da avó, essa que a gente ouviu, o depoimento, é tão complicada que ela não está conseguindo nem processar o luto da filha. A rotina dela virou de cabeça para baixo, ela tem que abraçar o neto, continuar trabalhando mais ainda para dar conta financeira. Ok, um projeto muito bem-vindo, mas como a Jusileia disse, incompleto e está chegando tarde, né? A gente espera que ainda seja aprovado, né? Já era para ter sido pensado nisso há muito tempo. A gente vai convidar agora aqui para o nosso bate-papo, gente, a Natiele. Há 4 meses, a irmã dela, a Daniela, foi vítima de feminicídio. Isso aconteceu aqui em Viana. Um crime, minha gente, que aconteceu na frente do filhinho. O filhinho de apenas 4 anos. Ela vai contar pra gente agora quem é que tá cuidando dessa criança, né? No caso, o seu sobrinho, né, Natiele? Como é que ele está? Boa tarde. Boa tarde. O meu sobrinho tá sendo muito, tipo assim, pra gente pra nós todos tá sendo difícil, né? Porque a minha irmã era uma mãe, ela era uma mãezona, independente de tudo que ela já fez ou deixou de fazer, que o povo fala que não é, que ela nunca comunicou pra gente, mas pensa numa menina que era mãe, era minha irmã. E meu sobrinho, ele está sentindo falta da presença da mãe, dele passear, que a mãe dele levava ele para passear muito, coisas que minha mãe, nós já estamos tudo criado. A minha mãe não tem esse hábito de sair, de passear. E a gente fala com ela, mãe, vai passear com ele, para ver se ele distrai a mente. Agora mudou tudo, né? Tipo assim, minha mãe não tem aquele hábito de criar a criança pequena. Ela passava final de semana com a criança, agora não, a criança é dela. Ela, tipo assim, pra gente, que eu não tenho filhos. Minhas irmãs têm filhos, então para elas é mais fácil lidar com a criança. Mas mesmo assim, o amor da mãe, ninguém substitui. É muito, muito diferente. Pra gente tá sendo muito difícil, porque, tipo assim, e saber que o cara tá aí solto, né? E a gente não pode fazer nada. Praticamente, a minha mãe bota a menina na escola, ela sai 5 horas da manhã para ir trabalhar e só chega às 5 da tarde. E paga alguém para tomar conta da criança, uma rotina que minha mãe não tinha, uma responsabilidade que minha mãe não tinha, que hoje ela tem. E a gente tenta fazer o melhor, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Com a presença da mãe dele. Quer dizer, de papel de avó, que até então a sua mãe pegava nos finais de semana, né? Aquele chamego de vó, ela passa a ter responsabilidades de mãe. Não só na rotina, pelo que você está me relatando aí, até mesmo financeiramente? Sim, verdade. Tudo mudou na vida da minha mãe, porque, tipo assim, minha mãe não tinha responsabilidade de comprar leite, de pagar alguém para tomar conta, pagar alguém para levar, porque todos nós temos a nossa vida. E a minha mãe, a gente nunca não imaginaria que a gente ia ter essa vida que a gente tem hoje, de ter uma responsabilidade, principalmente a minha mãe, de cuidar dele. E é ela sozinha para tudo, independente. A gente faz alguma coisa, mas não é a mesma coisa. A responsabilidade ficou nela. Ela pegou uma responsabilidade que é difícil para a gente substituir a mãe dele. E tudo que ele faz, ele vê a mãe dele, ele sabe de tudo. Não adianta a gente querer falar para ele assim, meu filho, sua mãe... Ele sabe que a mãe dele foi morar no céu, ele chama a gente para ir lá fora à noite para ver a mãe dele nas estrelas. Ele sabe que o pai dele que tirou a vida. E o cara tá aí, dando... igual eu acho isso. Sabe o que eu acho estranho? Porque o policial mataram e já pegaram o cara que mataram o policial. A minha irmã, não sei o porquê que ele matou, qual foi o motivo, nem isso justifica ninguém tirar a vida de ninguém. Ainda mais na frente de uma criança de 4 anos. E ele é uma criança muito inteligente. E a gente precisa muito da ajuda do psicólogo, de alguém que poder ajudar. Não, tipo assim, financeira, a gente pode fazer o que a gente pode fazer por ele. A gente não vai fazer a mesma coisa que a mãe dele faria, que já fez por ele, mas a gente pode tentar fazer. Ele já teve alguma ajuda? Foi oferecido para ele? Ele conseguiu acesso a alguma ajuda psicológica? Até hoje, não. Tem 3 meses que a minha irmã faleceu, vai fazer 4. Até hoje não apareceu ninguém. No início, o povo ficava igual a carniça em cima. O conceito telar era
conceito tutelar e o negócio de menor aprendiz, tudo ficava em cima. Agora não. Tipo, é só no momento que estava acontecendo, que estava todo mundo com a cabeça quente, eles ficavam ali perguntando as coisas que a gente não poderia fazer. E agora, no momento, eu falo mesmo, a gente está precisando mesmo da ajuda. E é uma coisa que, tipo assim, eles botaram lá na fila de espera, nós estamos aí esperando o psicólogo chamar. Chamou a minha mãe, que minha mãe